Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoem a tua vida, a tua família. Para mim é muita alegria também estar aqui, posso dizer o mesmo, pastor? E não é saudação de pastor, de verdade eu sou muito feliz em estar em Aracaju. Eu acho que se explica quando digo que comecei tudo aqui, né? Eu vim de Salvador para cá aos 18, quase 19, para estudar missões. Daqui fui para o seminário teológico e foi onde conheci Rosana, minha esposa. Foi onde tive a minha primeira filha, a Sara, e que foi... Vou te contar uma história muito rápida, você vai entender que a minha história com Aracaju é uma história de amor, né? Quando Rosana engravidou, nós olhamos no catálogo telefônico um médico que pudesse acompanhar, né, fazer o pré-natal. Encontramos então no centro médico o nome de uma médica, ligamos para lá, marcamos, né? E quando chegamos lá, ela não nos conhecia, mas abriu um sorriso, deu um abraço, colocou para dentro, ela mesma nos atendeu. E no final do atendimento, gostei tanto dela e que perguntei: a senhora pode continuar e fazer o pré-natal até o final? Ela: mas é claro que eu vou fazer isso. E quanto isso vai nos custar a partir de hoje? E ela disse: quem sou eu para cobrar alguma coisa de alguém que vai mudar a realidade de muita gente? Então eu perguntei a ela: a senhora é crente? Sou, graças a Deus. Congrega onde? Na primeira igreja batista de Aracaju. Então, essa cidade, tem uma história de amor com essa cidade, né? E eu sou casado com a Rosana e temos 4 filhos, 3 além de Sara. E Sara agora não está com a gente, está na Bolívia, está estudando medicina e teologia. É uma dupla graduação, porque lá em casa os nossos filhos todos serão missionários. Eles podem ser o que a natureza deles disser que devem ser, a aptidão e tudo, mas tem que ser missionários, estão oferecidos desde o ventre ao Senhor para isso. Então logo o Cauê também estuda mais 3 anos na Espanha e vai para a Bolívia, porque é uma universidade presbiteriana e que dá essa dupla graduação, né? Medicina e teologia. Logo depois o Caleb vai demorar um pouquinho mais, porque só tem 11 anos, e Blanca mais ainda, que só tem 4 anos de idade. Mas estamos todos bem. Não foi como aqui também um tempo fácil em Espanha, nesses dias de pandemia. E antes de ler aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar, eu gostaria de, como missionário, é assim que tem que ser, enunciar um pouco daquilo que a gente faz e do lugar onde a gente está, para que os irmãos possam cobrir a gente. Existem missionários que estão em lugares que eu não entendo por que estão, e outros que estão e precisam explicar por que estão, porque precisam exatamente da cobertura da igreja. Então eu preciso falar de números, para falar um pouco da Espanha e o porquê nós estamos lá. Eu sou natural de Salvador, na Bahia, a Rosana natural do Rio de Janeiro, e quando chegamos aqui, depois de termos feito os cursos básicos de missões, daqui saímos para outros 9 países, e aqui no Brasil, 10 agora com a Espanha. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com sertanejos, ribeirinhos, indígenas, comunidades de risco, mas o pior lugar que a gente já teve para trabalhar foi a Espanha. O lugar mais duro, mais difícil, mais complexo. Para quem vai à Espanha, e eu recomendo, aqueles que podem, conheça, turisticamente é um lugar precioso. São como os brasileiros em muitos aspectos, e amam pessoas, e é um povo muito gostoso, como os brasileiros, né? Mas para quem vai plantar igreja, evangelizar, por favor, vá à Espanha. Vou te dizer por que a Espanha precisa de você, de toda maneira falando, né? Vou tentar usar números, me ajuda a fazer essa conta aqui, pastor. São 47 milhões de pessoas.
Parece muito para a realidade de Europa, mas para a realidade de Brasil, talvez um quarto ou um quinto do Brasil, não é isso? 47 milhões de pessoas. Dentre esses 47 milhões de pessoas, corresponde talvez a 1 ou 2 estados em número de gente aqui no Brasil. Mas dentre eles, nós temos mais ou menos 300 mil crentes evangélicos que congregam uma igreja como esta aqui. Não como esta aqui, porque eu não conheço nenhuma igreja nesse tamanho. Uma boa igreja na Espanha existe, mas eu não conheço. Mas uma boa igreja na Espanha, ela tem entre 50 e 60 anos de existência e entre 30, 40, no máximo 50 crentes congregando. A maioria anciãos. Dentre esses 47 milhões de pessoas, a gente tem um pouco mais de 300 mil evangélicos. Parece muito, porque 300 mil, né? A gente pensa dinheiro, zero, né? E tudo, parece muita coisa, 300 mil eu estava rico e tal. Mas não é. 300 mil crentes não chega ao número de evangélicos na cidade do Rio de Janeiro, onde nós trabalhamos também por algum tempo, de onde vem minha esposa. Desses 300 mil evangélicos, 200 mil são da igreja Filadélfia, que é a igreja dos ciganos, que eu particularmente gosto muito, é uma igreja pentecostal, um pouco se assemelha com a igreja Assembleia de Deus no Brasil, mas que muitos evangélicos na Espanha não os consideram como uma igreja evangélica, mas como uma seita. Eu e outros não. Eu conheço pastores muito bons. E os outros 100 mil estão aí repartidos, principalmente em igrejas plantadas por missionários, não é? Aqui do Brasil, principalmente. Só que é o seguinte, eu não conheço nenhuma igreja na Espanha perfeitamente capaz de multiplicar-se a si mesma, de realizar o fato missional, de manter-se economicamente e de pastorear-se a si própria. Não são muitas igrejas assim. Como disse, muitas igrejas são ainda pastoreadas por missionários, que uma banda grande deles, um grupo grande, veio embora por causa da pandemia, por causa da doença, por causa da questão econômica. Quando nós chegamos lá, o euro estava para o real, acho que 4,3, alguma coisa assim. Hoje chega a 7, depois das IOF, taxas de saque, e câmbio e tudo mais. Então ficou muito difícil. Precisamos que você interceda por Espanha, inclusive em oração. Por favor, a Espanha precisa de você. Deixa eu te dar um número para chocar mesmo. Eu sei que você é um pouco indelicado agora, mas como eu converso com os meus amigos e uso o púlpito com educação, ética e moral, mas me permita falar isso e fazer essa comparação de propósito, para chocar sua alma. O último relato que eu vi dizia que a Espanha tem 450 mil prostitutas. Quantos evangélicos eu falei? Me perdoe a comparação, mas se eu não fizer isso, eu não consigo chocar você. Existem mais prostitutas no país do que evangélicos. Posso orar um pouquinho com você sobre Espanha? Você pode ficar em pé e orar comigo? Enquanto eu oro, se você puder também orar pelos pastores espanhóis, pelos missionários pastores na Espanha, pelas famílias, e são muitas, assim como no Brasil, enlutadas por causa da Covid. Se você puder orar também pelas igrejas, pela evangelização na Espanha, pelos missionários que nesse momento estão tentando decidir se continua ou se sai. Alguns a denominação puxou, tirou. Você tem que sair daí, porque está muito caro permanecer aí, ou porque está muito perigoso permanecer aí. Vamos orar então. Espírito Santo de Deus,
O Senhor que mais do que nós se entristece com a realidade espiritual, religiosa, econômica, moral da Espanha. Como igreja nós nos levantamos com o mesmo pensamento e propósito, pedir ao Senhor que abençoe a Espanha. Ouça a oração que é feita nesse lugar, Senhor, por favor. Abençoe essas pessoas que eu falei. Em nome de Jesus, abençoe a igreja espanhola, Senhor, para a glória do teu próprio nome. Amém. Amém. Pode sentar. Hoje eu e minha família estamos em 3 cidades, porque é assim. Se nós não fizermos isso, não há missionários suficientes, não há pastores suficientes, não há crentes suficientes que façam. Então, os pastores precisam mesmo se dividir em 3 ou 4. Uma das regiões que a gente está, eu vou te dizer só ela por causa do tempo, e é a melhor, mas vou falar de propósito para você ter ideia das outras 2. Tem 25 mil habitantes, lá temos uma célula, e está a 200 quilômetros de onde nós moramos. A outra está a 75 quilômetros de onde nós moramos. Aqui está a 75 quilômetros, nós estamos 3 vezes por semana, além do lugar onde a gente vive, todos os dias estamos com os irmãos. Esse outro lugar, a 200 quilômetros, nós reunimos com 8 pessoas, converso telematicamente, hoje de manhã, porque lá já é tarde, quase tarde, conversei com uma família, então a gente acompanha diariamente, telematicamente, por telefone, por videochamada, e pessoalmente 1 ou 2 vezes no mês a gente vai lá. Esse lugar tem 25 mil pessoas. Dessas 25 mil pessoas, 6 mil são estrangeiros. Dessas 6 mil pessoas estrangeiras, 5 mil são muçulmanos. Muita gente não sabe que a Espanha foi muçulmana por quase 800 anos, até o ano de 1500. Então a cultura, ela é bem islâmica. E o maior grupo religioso atuante lá são eles. 5 mil muçulmanos no lugar. E você sabe quantos crentes? Talvez 50 ou um pouco menos. 50 crentes, porque quase todos são estrangeiros. Entende a necessidade do lugar? Tem 2 igrejas e 2 iniciativas de igrejas. Uma delas é a nossa. As outras 2 é uma igreja que é uma seita, eu não vou dizer o nome dela, mas é uma seita bem perigosa, mas que se identificam, se apresentam pelo menos como evangélicos. É uma seita evangélica, então não deveria contar com ela. E uma outra que é uma igreja para estrangeiro, o culto é em inglês, tudo é em inglês, então eles não evangelizam, eles só se reúnem entre eles. Também não dá para contar muito, não é? Eu gostaria de continuar compartilhando sobre a Espanha, em outro momento, ou por WhatsApp, por e-mail, de qualquer forma que eu possa, para convencer você de que a Espanha precisa de você. Amém? Me procure, eu procuro o pastor, ele vai dar o meu contato para você. No livro de Atos, se puder projetar, ou não precisa, se tiver com a Bíblia, também não faz muita diferença, porque todos conhecemos. No capítulo 17, no versículo 11, eu ouvi barulho de páginas, então eu vou esperar um pouquinho. Atos capítulo 17, versículo 11. Também já está no quadro aqui na parede. Ora, estes de Berea eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com vontade, com força, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu vou falar de coisas aqui agora que possivelmente mexa um pouco com você, com o senhor, com a senhora. De propósito, não é acidente. E eu quero mesmo que provoque, que aguce
o teu pensamento, mas eu não quero que você fique chateado comigo, não. Eu quero que, por favor, anote ou tire foto da tela, ou lembre de chegar em casa, de conversar com o teu pastor, com o teu líder durante a semana, se isso é de fato assim, como os de Bereia fizeram. Podemos começar então? Eu escrevi tudinho que vou falar para não correr o risco de perder nada, e vou falar muito rápido porque é muita coisa, tá bom? Então tenta me acompanhar, por favor. Sou salvo, e agora? Ser salvo é suficiente para um crente? Olha só, sou salvo. Quantos aqui agora, é uma pergunta mesmo que quero resposta, não só para saber se você sabe, mas se você tem certeza. Isso vai depender da velocidade que você levantar a mão. Quem é salvo aqui? Aleluia. Isso vai ser muito importante no futuro nosso aqui, nos próximos 15 minutos. Mas o que é salvação? Eu sou salvo, mas o que é salvação? Vamos pensar um pouco sobre salvação. Veja, salvação é um pacote de dons de Deus que inclui, esse é um conceito meu, e é sobre isso que eu gostaria que você, como eu, penso que há muitos aqui, porque tenho muitos bons amigos aqui, e é uma alegria rever alguns desses, uma alegria, como tem um amigo que diz assim, inoxidável, né? Uma alegria que não enferruja, não estraga. E eu sei que vocês são críticos como eu, questionam como eu, e isso é importante, que sejamos como os de Bereia. Então cuidado com esse meu conceito, é um conceito forte, cuidado para não rejeitá-lo só porque ele é forte. Eu gostaria que você levasse para casa e examinasse como os de Bereia. Salvação é um pacote de dons que inclui, primeiro, vida eterna. Vida eterna. Imagina que você, o senhor, a senhora, recebeu de Deus um pacote, uma caixa de presentes, uma caixa com presentes dentro. Recentemente uma garota na igreja, em uma das igrejas que a gente reúne, fez aniversário e Rosana, minha esposa, teve uma ideia. Recolheu dinheiro dos irmãos, foi ao shopping e colocou dentro de uma caixa grande semijoias, perfume, coisa de cabelo, vestido, sapato, tênis, numa caixa grande. Recebeu muitos presentes a moça. Uma caixa enorme, cheia de... Vamos pensar como isso, uma caixa cheia de presentes. O primeiro presente que Deus nos deu nesse pacote de salvação chama-se vida eterna. Quando você recebeu o seu pacote de presente chamado salvação, vamos pensar assim por um pouco. Dentro dele havia salvação. Algumas pessoas, como se fosse uma camisa, toma a salvação lá de dentro, veste e sai correndo. Já tenho tudo, eu tenho salvação, tenho tudo. O que mais me importa? O mais importante é salvação. Mas volte para o pacote e veja para a caixa de presentes que Deus te deu. Vestir a vida eterna, isso é minha salvação. Vamos pensar um pouco mais. Transformação pessoal de caráter. Eu conheço muitos salvos que o caráter é horrível. O senhor nunca teve com ninguém assim, né? Vestiu a camisa chamada vida eterna, que estava dentro da caixa de salvação, e correu feliz da vida. Esqueceu lá dentro a transformação pessoal do caráter. É possível ser um mau caráter sendo um salvo. Não sabia disso? Eu conheço alguns. O senhor não conhece ninguém, não. Mudança de mente pela mente de Cristo. É possível ser um salvo e não ter a mente de Cristo. Como é que é isso? Lembra do camarada que morreu do lado de Jesus na cruz? Ele não teve tanto tempo assim para viver a vida que a gente vive, de transformação de caráter, de mudança da mente comum para a mente de Cristo, desejo ardente de cumprir a vontade de Deus. Está dentro da caixa. Volte para a caixa, abra ela, porque lá dentro você vai encontrar também desejo, não é desejo, é desejo ardente de fazer a vontade de Deus. É desejo incontrolável. É desejo insuportável. Pastor, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação.
Mas eu não tenho esse desejo, talvez você esteja pensando assim. Volte então para a caixa, para o pacote de dons que você recebeu, porque esse desejo precisa estar com você e está lá, faz parte do teu pacote de salvação. Vem junto. Poder e autoridade para transformar o mundo à maneira de Deus, transformar o seu entorno. Eu conheço pessoas salvas, que sabem que são salvas, que têm certeza de sua salvação, que mostra isso no dia a dia, mas o entorno dela não muda. As pessoas continuam as mesmas. Me perdoe o que vou falar agora, por favor, não fique triste comigo, mas não tenha paciência em que o seu cônjuge ainda não seja crente quando você já é crente há anos. Não tenha paciência. Eu acredito que você já teve até aqui, né? Agora perca essa paciência e corre atrás do que você precisa, porque isso faz parte do pacote que Deus te deu. Diga ao Senhor: eu sou salvo, eu sou salva. O meu entorno precisa também ser salvo. Visão espiritual do reino de Deus. Conheço muitos salvos, bons crentes, mas que a visão espiritual que precisam não tem, deixou na caixa. Volte para a caixa, volte lá para o pacote e busque a visão espiritual que você precisa ter do reino. Se eu tiver condições, eu vou fazer uma dinâmica que pode te impressionar. Mas essa visão espiritual do reino, tem um amigo que ele chama de corandel no livro dele. É como ter as córneas de Deus. É ver o mundo como Deus vê. É enxergar no outro e nas coisas a obra de Deus pronta. É olhar para o mendigo e ver um homem de Deus, um salvo. Olhar para um drogado, para um homossexual, para uma prostituta e ver um homem, uma mulher de Deus. Ver o mundo como Deus vê é a visão espiritual que todo salvo precisa ter. É possível ser salvo e não saber o que significa ser salvo? Sim. É possível ser salvo e não estar seguro da salvação? Sim. Vou te falar, conheço muitos crentes que pergunto para eles: você é salvo? E eles me respondem: sim, sou. Desde quando? Sabem a data. E amanhã? Você será salvo? Aí eu já não sei. Como assim? Tem certeza da salvação esse? Não. É possível ser salvo e não ter certeza da salvação. Isso é triste. É triste, é deprimente e é perigoso. É possível ser salvo e não saber o que significa ser salvo. É possível ser salvo e não estar seguro da salvação. Como eu posso ser salvo e não saber o que significa salvação? É claro que eu sei o que significa salvação. Não, isso não é exato, não. Eu conheço gente que é salvo, mas não sabe o que significa salvação, nem o que é ser salvo. Eu tenho um amigo que não sabe ser amigo. Ou vai dizer que todo marido sabe ser marido? Toda esposa sabe ser esposa? Pois tem salvo que não sabe ser salvo. Não sabe para onde vai salvação. Não tem a menor ideia de salvação. Ele é aquilo que disseram que ele é, mas ele nem entendeu direito o que foi que o pastor pregou quando estava falando sobre salvação. É claro. Agora, o que acontece com alguém que não é salvo? Falo agora para aqueles que não são salvos, que não sabe que é salvo. É possível ser salvo e não saber que é salvo. Ainda ontem eu conversava com uma amiga e dizia para ela que, segundo a nossa teologia, as nossas crianças são pessoas salvas, mas elas não sabem disso, não. Mas iguais às nossas crianças, existem meninos na fé que são adultos, às vezes anciãos, mas, perdoa a expressão, não é minha, é bíblica, são meninos na fé. Não sabem que são salvos. O que acontece com eles? Qual o problema disso? Primeiro problema, se concentra nas coisas materiais e na vida carnal. Está focado na vida material. Não existe outra vida para ele. Não é que ele não acredite na vida eterna, até acredita, mas acredita mais naquilo que vê,
do que no que é espiritual. Se concentra nas coisas materiais e carnais. 2, vive em pecado ao invés de uma vida santa. Vive fraco na fé. É isso que acontece com aqueles que não são salvos, ou que são salvos e não sabem que são salvos. Eles vivem fracos na fé. Eles não têm... Acho que está falhando o microfone, né? Ou sou eu? Vive em pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Cada pecado que você comete, coloque na sua cabeça, foi porque você duvidou da tua salvação. Foi porque você desacreditou da tua salvação. Foi porque você desprezou o fato da tua salvação. Mas é isso que acontece quando um não tem certeza da sua salvação, ou não é salvo, ou não sabe o que significa ser salvo. 3, o velho homem, posso usar essa expressão, entre aspas, mas posso usar porque todos aqui conhecem, além de não morrer, sempre tem voz mais alta na vida daquele que não é salvo, ou que não sabe que é salvo, ou que não sabe o que é ser salvo. 4, a mentalidade é sempre a mentalidade mundana, pensa igualzinho. Se você perguntar, o que você pensa sobre trânsito para um salvo, é capaz dele te responder a mesma coisa que um não salvo, porque ele se comporta no volante como um não salvo. O que você pensa de casamento? É capaz ele te dar a mesma resposta que um não salvo. Se não der certo, eu divorcio. Porque no Brasil o número é quase igual daqueles crentes dos não crentes. Por favor, não fique com raiva de mim, os divorciados. Não é sobre isso que eu quero falar agora. Mas a mentalidade é a mesma. O não salvo pensa da família quase que igual o que o salvo, que não sabe ser salvo, que não tem certeza da salvação, pensa. O que você pensa sobre impostos? Pergunta para um salvo e um não salvo. Ele vai dizer a mesma coisa. O que você pensa de pastor? Isso é conflitante. Pergunta para muitos salvos dentro da igreja e eles vão te dar a mesma resposta que um ímpio daria. O que você pensa de crente? Pergunta para um não salvo e ele vai te dizer o que ele pensa de crente. Pergunta para um salvo que não tem certeza de sua salvação, que não sabe o que é salvação, ele vai te dar a mesma resposta. A mesma resposta. Pergunta sobre sexo para o não salvo. Você já sabe a resposta. Pergunta para um crente que diz que é salvo. Mas tenha cuidado a quem você pergunta, que você pode cair para trás. A resposta vai ser... A mentalidade é a mundana. Se não voltar para a caixa, dentro do pacote, e tomar de lá tudo o que está lá dentro, não vai entender. 5. Os desejos do coração de Deus não têm espaço nas vontades de quem não sabe quem é. Se você não sabe que é salvo, se não tem certeza da salvação, os desejos do coração de Deus não terão espaços em seu coração. Não terão. Influência permanente de Satanás. Presta atenção nisso porque é grave. Levanta a tua mão direita assim bem alto, por favor. Bem alto a tua mão direita. É aquela que dá para estalar mais forte assim, olha. Pois é. Dá uma voltinha ao seu redor, veja quanta gente com a mão levantada. Olha só, viu? Pronto. Agora baixa. Pergunta: quem levantou a tua mão? Eu ou você? Se você não tem certeza, eu alcancei meu objetivo. Se você tem certeza que foi você, eu alcancei meu objetivo. Se você tem certeza que fui eu alcancei meu objetivo. Porque esse era o meu objetivo. Fazer você fazer aquilo que eu queria que você fizesse e ainda fazer você pensar que você fez porque você quis. Mas 30 segundos atrás você estava pensando em levantar a mão? O nome disso é influência. Tem muita gente que pensa que o diabo precisa estar dentro do corpo da pessoa para a pessoa fazer aquilo que ele quer que faça. Não, ele influencia e faz você fazer aquilo que ele queria que você fizesse. E ainda faz você pensar que você fez porque você tem liberdade, você fez porque é democracia, você fez porque livre-arbítrio, você fez porque você quis. Influência de Satanás. Eu estou de posse desse microfone. Eu possuo esse microfone? Eu estou dentro desse microfone?
O diabo não precisa estar dentro de você para te possuir. Te influencia do jeito que ele quer. Se você não é salvo, se você não tem certeza de sua salvação, ou se você não sabe o que é um salvo. Cegueira espiritual. Eu queria tanto fazer uma coisa aqui que eu fiz com Rosana em casa, mas eu preciso de uma ajuda. O senhor pode me ajudar? Venha, venha. Não vou te colocar em situação ruim, não. Espero que não. Porque ele é meu amigo, ele pode deixar de ser. Olha como é importante a gente ter ideia clara sobre isso. Eu vou imitar uma águia. Eu vou abrir os meus braços como uma asa, os dois como asas, como uma cauda para controlar meu voo, vou levantar assim qualquer das pernas bem para trás, fixando o meu olhar naquele relógio. Tenta fazer o mesmo. Levanta bem os braços, os dois. Qualquer perna que queira, fixa o olhar no relógio e levanta a perna bem reta para trás. Bem reta, bem reta. Mas tá bom demais. Esse voa longe, não? Tá bom, obrigado. Agora o senhor vai fazer a mesma coisa e ficar atento à minha voz, tá bom? O que eu disser, o senhor faz. Pode fazer o que fez antes, mas atento lá ao relógio. Mais um pouquinho para trás. Agora fecha o olho. Se não abrisse, e eu não sou perverso para fazer isso, poderia ter colocado uma venda. Se não abrisse o olho, o que aconteceria? Eu cairia. Obrigado, meu irmão. Você sabe o que é visão espiritual? É a visão que te dá equilíbrio. Igual funciona no corpo humano, funciona na alma e no espírito. Se você for cego, você cai. Desequilibrado é o salvo que não tem visão espiritual. E vive como? Em queda. Levanta de novo, mas cai de novo. Eu já vi cachorro cego adulto, já vi gato cego adulto, já até vi peixe cego, porque eu criava peixe em aquário. Mas eu nunca vi um pássaro cego adulto. Por que adulto? Porque não dá tempo crescer. Mas digamos que exista, pensa numa águia que a gente pensa que voa alto e tal, cega. Ela pode até alçar voo, né? E vai, e vai, e vai, e vai. Para onde? Onde é que ela vai pousar? Se ela se arriscar a voar alto, é suicídio. Se queres alçar altos voos, precisa ter visão espiritual. Agora vou ler bem rápido, me acompanhe na leitura aqui. A história bíblica da salvação do homem, bem rapidinho. No princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. Havia somente águas e escuridão, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Então Deus separou água e terra, criando assim todos os minerais como conhecemos hoje. Depois Deus criou os vegetais, logo depois Deus criou os animais, depois Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Homem e mulher são coisas diferentes e feitas de maneira diferente, e homem não é animal, homem é homem. Deus deu ao homem e à mulher toda a autoridade sobre toda a natureza e sobre os animais, mas o homem pecou e entregou a Satanás toda a autoridade que tinha sobre tudo. O homem passou a viver a separação de Deus, a isso a gente chama morte, e uma vida de escravidão. Ele passou a ser escravo tanto do pecado quanto do diabo. O homem estava condenado à perdição eterna. Então Deus de várias maneiras tratou ao homem a fim de resgatá-lo para si. Deus criou leis, enviou profetas e finalmente enviou Jesus, seu filho. Em Mateus 28 e em 1 Pedro 3,19 está escrito assim, parafraseando: Jesus viveu, pregou, ensinou sobre o reino e morreu pelo homem. E quando morreu, foi aos demônios
isso diz Pedro, e tomou as chaves da morte e toda a autoridade sobre tudo. Depois disso, Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e devolveu toda a autoridade sobre a terra aos seus discípulos. E assim conquistou a nossa liberdade do pecado e do diabo e a nossa salvação eterna. Aleluia. Jesus subiu aos céus diante de muitas testemunhas e deixou o seu Espírito, não nas águas, como no princípio, mas com a sua igreja, para que, como salvos, nós, seu corpo na terra, pudéssemos continuar seu ministério, o ministério dele, de buscar, justificar, salvar e reconciliar com Deus o homem perdido. Essa é a vida dos salvos na terra. Assim, chegou a nós a salvação e o ministério do Senhor, não apenas a salvação, mas também o ministério do Senhor. Depois de ressuscitado, Jesus disse: tenho todo o poder e toda a autoridade, e isso eu dou a vocês, meus discípulos, com um único propósito, Piba: que vocês vão e preguem e ensinem e batizem a todos os que creem em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sou salvo, e agora? Ser salvo é suficiente para mim? Uma pergunta conflitante para alguns. Uma vez salvo, salvo para sempre? Deixa eu te contar uma história sobre isso, e eu vou abrir uma ferida que não vou ter tempo de fechar, aí fica com seu pastor. Mas que para mim é resposta, solução. Você vai entender por quê. Uma vez salvo, salvo para sempre? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Há quem diga que eu posso perder minha salvação a qualquer pecado que eu cometa. Há outros que dizem não, eu sou salvo e sou salvo para sempre e não perco minha salvação nunca. Uma pergunta: quem é salvo aqui, levanta a mão. De novo vocês? Tem muita certeza disso, né? Quem te salvou foi Jesus? É porque só ele salva, né? Quantas vezes ele te salvou? É perguntar quantas vezes ele morreu na cruz por você. Uma. Então, Jesus te salvou uma vez. Para uma semana, para um mês, para um ano ou para sempre? Uma vez salvo por Jesus? Foi você quem disse. Mas eu concordo. Concordo, aceito e recomendo que se pense assim. Aí um jovenzinho, outro dia, eu estava pregando sobre alguma coisa parecida, ele chegou para mim e disse: então quer dizer que se eu sou salvo, e eu sou salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser? Claro que sim! É óbvio, é lógico, porque a salvação nos liberta. Podemos finalmente fazer o que queremos se somos salvos. É lógico que podemos fazer o que nós queremos. Eu não estou falando do livre-arbítrio, não é disso que eu estou falando. Porque eu nem sei se a gente tem livre-arbítrio, né? Porque o meu arbítrio tem Deus. Ele manda em mim, não eu mando em mim. Mas eu estou falando de ser salvo e ser livre. Você pode sim fazer o que você quiser fazer. Me lembro no seminário uma vez sobre livre-arbítrio, que o professor ou a professora, para não deixar claro quem foi aqui, ninguém especular, escreveu, no quadro, nós vamos estudar hoje sobre livre-arbítrio. E eu perguntei: professor, professora, para ninguém especular, eu posso não ter livre-arbítrio? Não. Ah, então. Eu sou obrigado a ter livre-arbítrio? Sim. Ah, então. Então o quê? Então não tenho, né? Tem, mas se eu não quiser ter? Se o meu arbítrio eu entreguei ao Senhor, se eu fizer o que Ele me manda, se Ele mandar em meu nariz, então isso não está muito claro para mim. Mas eu estou falando de salvação aqui agora. Respondendo ao jovem: você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas o que você gostaria mesmo de fazer exatamente agora? Ele: eu posso sair então por aí e pegar todas as meninas. Ah, então você não é salvo. Porque não é esse o pensamento de um salvo. O que um salvo quer fazer é exatamente o que o Senhor que o salvou quer que ele faça. Sim, você é livre, porque no pecado você não podia fazer a vontade de Deus. Você era proibido, era amarrado, era algemado para trás.
Agora você é salvo, livre para fazer aquilo que o seu Senhor Jesus Cristo quer que seja feito. Qualquer pensamento diferente disso aí, faça como os de Bereia, volte para casa, em casa, leia a Bíblia e veja se não é assim. Você foi salvo para fazer a vontade daquele que te salvou. E não menos que isso. Sou salvo, e isso é tudo? Sim! Isso é tudo. Falta nada mais. Passe. Ser salvo é tudo para o homem, amém ou não? Ser salvo é tudo para um crente, amém? Mas o que é tudo para um salvo? Sim, eu sou salvo, isso é tudo, mas o que é tudo para um salvo? Ler a Bíblia é tudo? É muito importante, mas não é tudo. Orar é tudo? Não, é muito importante, mas não é tudo. Ir à igreja, claro, se você que assiste telematicamente puder vir ao culto, venha, porque isso é importante. Ir à igreja, ir ao local de culto, sim, mas não é tudo. Crer em Deus é tudo? Não. É muito importante, mas não é tudo. É isso aí, mas tudo que a gente falou antes. Porque essas coisas separadas não são tudo. Cantar canções ao Senhor é tudo, não? Alguém na igreja diz assim, meu ministério é cantar. Quem te disse isso? Eu tive numa igreja e que o irmão veio tão gentilmente e pegou a chave do carro de mim. Na camisa dele estava escrito Ministério do Estacionamento. Se é uma maneira que eles têm interna de se comunicar, beleza. O problema é ele acreditar que estacionar carro é um ministério. Porque ministério é algo um pouco diferente. Inclui isso, é algo muito maior que isso, né? Inclui servir, cantar canções, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É tudo? Não. Não. Claro que não, é muito importante. É tão importante quanto pensar o seguinte, olha, a Bíblia foi escrita em duas línguas que a gente não tem mais hoje assim à disposição. E uma das, para como era antes, né? Uma das línguas tem os números e letras, igual o algarismo romano, letras também não podem significar números, lembra? O izinho, 1, 2 is, 3, 2, 3, 4, 1 i mais um v, o x, 10, não é assim? O hebraico antigo também. Letras significam também números, alguns números são feitos de letras. E essas letras, em forma de números, têm significados próprios. Nesse sentido, a Bíblia é numerológica. Sempre que você vê o número ou a palavra ou primeiro na Bíblia, entenda, isso significa único, na maior parte dos contextos. 2, normalmente quer dizer fraco ou fraqueza, alguma coisa assim. 3 é o número mais forte da Bíblia. Veja que os tripés, essa é a forma geométrica mais segura para se construir qualquer coisa. É interessante como os números são expressivos. Eles falam mais do que palavras muitas vezes. 4 significa terra. Aí você me pergunta, por que os 4 cantos da terra? Não sei, porque aqueles que pensam que a terra é redonda, então não tem 4 cantos. Pensam que a terra é plana, pode ter 4 pontos. Mas enfim, é terra. 5, 6, 7, homem, e assim vai. Quando chega em 12, a maioria dos teólogos entendem que isso significa autoridade de Deus. Aí voltando para 10, autoridade do homem. Na proporção que o número 12 significa autoridade de Deus, o número 10 significa autoridade do homem, para quem escreve sobre isso aí. Quanto é o nosso dízimo? 10. Não é 12, não é 11, é 10. Não é 8. Na internet você vai encontrar um monte de coisa aí. Tem gente falando que dízimo faz umas contas, uma engenharia lá de não sei das quantas e vai encontrar 1%. 10%. Por que 10%? Por causa do número. Quando um é dizimista, eu e Rosana começamos a evangelizar sempre assim. Sempre. Os nossos evangelizandos são as primeiras palavras que recebem. Sejam dizimistas, sejam ofertas. Por quê? Porque quando uma pessoa dá o dízimo, a mensagem espiritual que ela está dando para o mundo espiritual é: aquilo que era a minha autoridade sobre mim eu entrego ao Senhor. E quando um não é dizimista, qual que é a mensagem espiritual? Eu mando em mim. Deus não manda em mim e em nada do que é meu. Tenha medo
se você não é um dizimista. Um dia um jovem na igreja disse assim: para mim tudo isso é história, pastor, porque eu não sou dizimista e eu tenho 2 carros, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa aqui, tenho uma casa no interior, eu tenho a minha conta cheia. Eu deixei ele falar, ele foi falando. Falei: filho, deixa eu te falar uma coisa. Quem te disse que a sua ganância, a sua arrogância, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua desobediência, Satanás não te dá? Quem te disse isso? Deixa eu te falar uma coisa, só porque você foi arrogante, você vai levar um tapa agora. Presta atenção. O diabo comprou a